Fala galera, vamos começar aí uma proposta nova aí no canal. Muita galera vem sugerindo aí, e aí resolvi tomar a iniciativa aí e começar esse quadro, né? É basicamente um quadro falando sobre algumas dicas, algumas curiosidades, algumas notícias que estão rolando atualmente, né? Então eu vou começar por uma básica, né? Que eu acho que é o que mais o pessoal mais pede, né? Assim, o pessoal que está começando. Que são 5 dicas básicas, todo faixa branca ou iniciante mesmo precisa saber. A primeira, que é você focar em posições básicas, né? O que são posições básicas aqui, né? Que a gente treina bastante. A montada, né? E a posição de 4 apoios, né? A gente chama de tartaruga, né? Tem muitas variações ali de 4 apoios, algumas, né? Então, a tartaruga é o 4 apoios clássico aí que a gente conhece, que é o quê? Os cotovelos e os joelhos no chão, né? Bem encolhido, uma posição que acontece muito. Então, né, a montada também eu acho que é a posição bem clássica, assim, iniciante, né? Tanto para quem tá atacando quanto para quem tá defendendo. O cara que tá atacando tem que saber ali se posicionar para não perder a montada, né? Porque a montada é a posição de maior superioridade no jiu-jitsu, né? Você quando monta, né, numa situação de defesa pessoal é uma posição muito favorável, né, para quem está atacando. E aí você precisa saber finalizar, você precisa saber chegar na montada, você precisa saber ter a retenção de montada, não ser tirado tão facilmente. E você tem que manter a pressão ali por cima. A posição de montada ela é a posição mais dominante, né? Porque das posições que você fica por cima é a posição que você consegue colocar mais pressão no adversário e deixar ele mais desconfortável. E para quem está defendendo, é essencial saber sair da montada, porque se você não sabe sair, você está praticamente rendido, né? Tanto numa luta de grappling quanto numa situação real, né? De luta. Posição muito perigosa, então você tem que saber algumas saídas da montada. A gente sempre treina muito, né? Basicamente são 3 situações para você sair da montada. Você pode dar barrigada, né? E inverter a posição, caindo na guarda fechada. Você pode empurrar o quadril do cara que está te atacando e colocar um leg, né, a shigarami, para começar a atacar as pernas, ou você pode fugir o quadril e colocar na meia guarda, posições primordiais que você está trabalhando aí praticamente todo dia, né? A gente trabalha todo dia a situação de montada, um treino específico de montada e um treino de tartaruga, né, de 4 apoios ali. O de 4 apoios é muito importante, porque toda hora ele está acontecendo, tanto você tentando entrar em alguma double leg, e você sendo mal sucedido, né, você acaba caindo nessa situação de 4 apoios. E aí você tem que saber se virar ali também. Mesma coisa, você está tentando passar a guarda e o adversário vira de 4 apoios também para não aceitar que a guarda seja passada. Assim ele acaba expondo vários ataques, como costas, headlock, né? Então tem muitas variações e você tem que estar bem seguro, né? Tanto se defendendo quanto atacando. Existem muitas defesas, né? Hoje em dia, no jiu-jitsu moderno, a situação de 4 apoios é cada vez mais comum, ainda mais no sem kimono, né? Então a galera aí, a nova geração, vem se garantindo muito nas defesas de 4 apoios, porque não é uma posição tão simples assim de pegar costas ou você dominar o adversário quando o cara sabe defender, né? Quando ele não sabe defender, ele se torna um alvo fácil, e você consegue pegar, finalizar com uma certa facilidade. Mas conforme as pessoas vão treinando, né? Essa posição vem acontecendo muito, né? Uma posição que acontece muito no wrestling, né? Que a pessoa vê de 4 apoios. Até no MMA também. E no grappling está cada vez mais comum. Então também é uma posição que a gente trabalha muito, né? A posição de 4 apoios. Essas são as posições mais básicas assim do jiu-jitsu que a gente considera aqui, que a gente treina diariamente, sem falta. Sempre tem esse tempo. Outra dica importante é você se manter calmo durante a luta, né? Durante o treino, a luta em si, né? O que é se manter calmo, né? É você se manter tentar baixar a sua frequência, nunca deixar a adrenalina tomar conta de você, independente se você estiver atacando ou se defendendo. Isso serve para as duas situações. Então, é basicamente você controlar a sua respiração. Você sempre tem que estar pensando em respirar. Parece uma coisa um pouco óbvia, né? Mas no início, o que mais acontece, a gente vê a galera iniciante quando começa a treinar, né? Fica muito afoita, né? Porque acredito que acaba despertando aquele instinto animal mesmo, né? De sobrevivência, né? O seu corpo, né, não está acostumado em combate, né? Muitas das vezes.
com a pessoa que está começando. Então ela entra no modo de defesa de sobrevivência, né? O que é isso? É ela tentar se livrar o mais rápido possível de uma situação de perigo. Isso é uma questão, é como se fosse uma sobrevivência, né? Numa selva, alguma coisa do tipo. Mas na luta, né? São dois seres racionais, então não adianta a pessoa ficar nervosa e tentar se livrar daquilo urgente, porque a outra pessoa está raciocinando para estar te atacando e também para se defender. Então é uma luta, a luta é para pessoas inteligentes, né? Não adianta você achar que você vai fazer a maior força do mundo, que você vai se livrar mais rápido que você quiser. Muitas vezes demora bastante para você sair de uma situação complicada, até mesmo de uma montada, não é tão simples às vezes, você vai demorar. Passar uma guarda não é tão fácil. Todas as situações você tem que estar bem consciente, né? Claro que é muito difícil no começo você ficar consciente e saber o que vai fazer sempre, até porque você não tem tempo suficiente de ter conhecimento para aplicar técnicas em diversas situações, né? Você precisa de tempo, passo a passo. Mas independente disso, não adianta você fazer força nem nada sem conhecimento. Muito pelo contrário, isso pode acabar te lesionando ou lesionando seu parceiro de treino. Você fazendo movimentos que você não sabe fazer, pode ocasionar muitas das vezes em lesões. E aí você vai acabar ficando parado e não vai continuar a sua evolução no treino. Então, essa dica aí é importante também, você tá bem consciente e respirando durante o treino. Não encara isso como uma briga, e sim como um jogo, né? Um jogo de xadrez humano. Você tem que estar sempre pensando em cada movimento que você vai fazer para dar certo. A terceira dica é você estar sempre aberto ao aprendizado, né? Sempre tem que estar disposto, de cabeça aberta para aprender. O que é isso, né? É você ver a posição e praticar, você acreditar na técnica que está sendo passada, porque acontece muito, né, das pessoas ficarem perguntando muito, né? Pessoas perguntarem muito, mas se eu fizer isso, será que a posição vai funcionar? Se ele fizer aquilo, vai funcionar? Não fica tendo muitas dúvidas. É claro que as dúvidas são comuns, mas para cada pergunta sua vai ter uma resposta do seu instrutor ou professor. E acaba que você vai ficar cada vez mais confuso e no final das contas o tempo está passando da aula e você não praticou a posição que foi passada. Então, o maior conselho, né, quando você está começando assim, a terceira dica aí, é muito importante também. Você tem que praticar a posição. Não adianta você ficar contestando o professor, ficar de cabeça dura, ou então não tá com preguiça de fazer a posição e fica perguntando. Isso só vai atrapalhar você e os seus colegas de treino. Então, quando a posição é passada, aqui, quando eu passo uma posição, muito raro de eu ser interrompido nela. O ideal é que não seja interrompido e que essas dúvidas que você tem sejam tiradas no final da aula ou em aulas particulares. Porque você não pode ficar... Imagina se todos os alunos ficarem perguntando as dúvidas durante esse treino. Não vai ter técnica, não vai ter treino, não vai ter nada. Então você tem que tentar prestar o máximo de atenção possível na posição, na técnica e praticar, independente se você estiver com muitas dúvidas ou não. Preste atenção porque você vai estar numa turma fundamental e as posições que são passadas são as posições mais básicas. Então esse é o nosso intuito, né? Se você é iniciante, você tem que fazer uma aula de iniciante. Não adianta você tentar fazer uma aula avançada que com certeza você vai ficar totalmente perdido, porque você precisa de uma base de conhecimento para poder ir avançando, como qualquer coisa na vida. Não adianta você querer ser um posto alto, né? Você ter uma aula de faixa preta, sendo que você tem poucos meses de jiu-jitsu. Então foca nas aulas básicas, pode buscar conhecimento através de diversas coisas hoje em dia que tem diversas fontes. Você pode ter instrucionais, nossos atletas têm muitos instrucionais, e aí nesse tempo que você está em casa você pode estudar e se aprimorar. Não fica satisfeito só em fazer as posições que são passadas na aula. Você pode pesquisar de diversas formas na sua casa, pelo celular, pela internet, ou conversando com outras pessoas. Então, hoje em dia, tem muita tecnologia com um vasto conhecimento aí que você pode buscar. Então, sempre fique de cabeça aberta para aprender. Não só quando você é iniciante, mas pro resto da sua vida. Quanto mais você buscar conhecimento, se adaptar, se inovar, mas você vai evoluir. É um aprendizado constante que não tem fim. Quarta dica, essa é muito legal também, que se eu soubesse disso quando eu estava iniciando, talvez eu estivesse com uma base muito mais forte que eu esteja hoje em dia, que é você focar nas defesas. Primeira coisa que você tem que pensar quando começar a treinar, né, é você focar nas defesas. Por quê, né? Sempre que você
Se você tem uma base sólida de defesas, você vai ter confiança para treinar com qualquer pessoa. Então, a maioria das pessoas quer aprender a atacar, a finalizar. Claro, é mais divertido, mas não é a realidade de um faixa branca. A realidade é que ele vai ser atacado o tempo inteiro quando você treinar com um cara que é mais graduado. Ainda mais se você for a pessoa mais nova da academia. Provavelmente você está atrás de todo mundo porque você está menos tempo. Isso é uma coisa óbvia. Então, naturalmente, você vai ser muito mais atacado do que você vai atacar os outros. Então, acho que nada mais sábio que você focar nas suas defesas. O que é isso, focar nas defesas? Você pode focar nas saídas das posições desfavoráveis, como montada, 4 apoios, 100 quilos, costas, defender quedas e também defender finalizações, kimura, guilhotina, armlock, chave de calcanhar, tudo isso é muito importante você estar com as defesas em dia. Se você quer prolongar, né, um treino ou outro e não ser, senão você vai ser finalizado toda hora. Se você não sabe defender, você vai ser finalizado, vai ser dominado. Então você não vai conseguir atacar, porque não vai chegar na fase ofensiva do seu jogo. Então você tem que construir uma base sólida de defesa para aí sim poder dar o próximo passo para começar a atacar seus parceiros de treino e adversários. Muitas vezes em campeonatos, coisas que a gente mais vê, até mesmo com pessoas graduadas, todos atacam muito, muito melhor do que defendem. Você vê em campeonatos, as pessoas sempre que estão atacando estão bem, e as que estão defendendo acabam se rendendo muitas das vezes, quando tem uma guarda passada ou tomam uma queda, acabam perdendo grande parte do seu jogo ali, tanto psicológico, né, quanto de jogo mesmo. Por quê? Se você não tem a defesa boa, você vai pensar o quê? Que você, se chegar numa posição desfavorável, vai ser finalizado e dominado facilmente. Agora, quando você tem uma boa defesa, não importa o que aconteça durante a luta, você vai ter sempre alguma coisa para raciocinar, para sair dessa situação ruim. Então você tem que ter calma e começar a defender para repor e dar a volta por cima e começar a atacar o adversário. Então a defesa, ela é mais importante que o ataque, principalmente para quem está começando a treinar jiu-jitsu. E a última dica é a consistência. Uma coisa que eu prego muito para os meus alunos é você ter consistência. O que é consistência? Consistência nos treinos, consistência em se manter motivado, em disciplinado principalmente, né? Porque a motivação, eu acredito que seja algo que você não controla muito, mas a disciplina é uma coisa, é um hábito que você vai sustentar. Não importa se você esteja acordando bem ou mal, motivado, triste, feliz. Se você é disciplinado, você está sujeito a aguentar qualquer circunstância aí da sua vida. Então, muitas vezes, né, no meu caso, atualmente estou lesionado, não consigo treinar, já estou mais de um mês sem poder andar, hein? Vai demorar um pouco para voltar a treinar, mas eu mantenho a minha disciplina. Como? Dormindo bem, você pode estar comendo bem, você pode continuar indo nos treinos machucado e ver o pessoal treinando. Você visualmente consegue treinar só de olhar um treino. Não precisa estar, muitas das vezes você não pode estar fisicamente no treino, mas não quer dizer que você vai ficar sem fazer nada e deixar de evoluir em alguma coisa. Não importa se você vai evoluir muito ou pouco. O importante é você estar sempre evoluindo a cada dia. Independente se você não pode treinar ou não, você pode fazer diversas coisas para se manter consistente. E é isso, você ter uma boa dieta, você poder dormir melhor, ter hábitos saudáveis, continuar vendo instrucionais, ouvir os treinos, perguntando, uma infinidade de coisas. Sempre estar pensando como você pode estar melhorando, né? Ao invés de somente desistir porque alguma coisa aconteceu na sua vida que está te impedindo, às vezes, de se manter nos treinos e tal. Então, a consistência aí, ela, vamos dizer que faz milagres, né? Não existe nada por acaso. Então, as pessoas que mais treinam são as pessoas que vão melhorar mais rápido, né? Vamos dizer assim, vão evoluir mais rápido. Se você não consegue ir todo dia no treino, não importa, você tem que pelo menos manter uma constância. É muito melhor você ir 2 vezes, por exemplo, por semana, durante um ano, do que você ir todos os dias durante um mês. Se você fizer o cálculo ali no final da história, você vai ver que você tendo uma constância, você vai conseguir treinar muito mais horas do que você ser intenso e terminar de treinar durante os próximos meses, por exemplo. Então, a consistência é uma das chaves principais aí para você melhorar no jiu-jitsu, principalmente nesse início, que é muito importante. E é isso, galera. Espero que eu possa ajudar aí vocês com esse vídeo. Tô começando agora, não sou nenhum youtuber aí que fala super animado para vocês prestarem atenção, mas eu acredito que eu posso contribuir de diversas formas aí com a minha experiência que eu tenho já desde meus 7 anos de idade na luta, e já vivi bastante coisa, eu acho.
Então, se você tem algum assunto aí que você queira que eu fale, qualquer um assim nesse estilo, pode comentar aí, curtir, me mandar direct, já sabem qual é o meu Instagram. Então é isso, posso falar sobre dicas, sobre a minha opinião sobre as coisas que estão acontecendo no momento de jiu-jitsu que aconteceram. Então é isso, galera. Se gostou aí, curte, comenta, compartilha e me deem sugestões aí para poder encontrar aí o que vocês têm mais curiosidade. Valeu? Os.